Boa tarde, doutor João, seja bem-vindo. Boa tarde, Diácono Sandro. Agradeço mais uma vez o convite e estarei aqui com todo prazer atendendo seus ouvintes. Que bom que o senhor retornou e a partir de agora, nós, uma vez por mês, nós sentamos aqui para tratar alguma coisa referente à saúde. Doutor João que é especialista em doenças pulmonares. Pneumologista. Pneumologista. E aí lida com pneumonia e companhia limitada. Muitas doenças, né? Falar pneumonia é muito pouco, Diácono. Certo. Porque o pulmão é o nosso órgão que está mais em contato com o exterior. Então, tudo que tiver no ar em suspensão, tanto de bom o oxigênio, quanto de ruim, as bactérias, os vírus, os micro-organismos, a pessoa pode inalar e ter doenças como a pneumonia, tuberculose, dentre outros, né? Certo. E hoje nós vamos falar sobre o que, doutor? Eu acho que um assunto que a gente deve sempre discutir, Sandro, são as drogas, principalmente as drogas ilícitas. Nós não vamos nos deter aqui sobre o álcool, que a boa notícia, né, que até me surpreendeu isso, que o consumo de álcool entre os jovens está diminuindo, por incrível que pareça. Opa, isso é bom. Um cigarro também, que é outra droga lícita, né, também está diminuindo. Agora, as drogas ilícitas, que são a maconha, o crack e a cocaína, basicamente, essas têm tirado muitas vidas, né? Têm criado sérios problemas familiares, que os problemas muitas vezes não afligem só o usuário, aflige com quem ele convive. São seus pais, são seus filhos, o marido, a esposa, o núcleo todo familiar fica comprometido. Na verdade, a droga, o vício, a dependência, ela nunca atinge só a pessoa que é o usuário, né? Exatamente. Ela sempre gera um caos, tanto para a família quanto para a sociedade, porque a longo prazo isso vai estourar também aí no SUS, nos tratamentos de saúde, nos afastamentos do trabalho e assim por diante, né? Exato, e boa parte dessas pessoas às vezes vão ser moradores de rua, né? E às vezes vão cometer atos ilícitos para conseguir dinheiro, para conseguir a droga, entendeu? E só por esse fato eles já ficam isolados da família, né? E aqui a gente quer fazer esse alerta, os familiares não devem abandonar essas pessoas, né? Não devem ser agressivos, pelo contrário, tem que acolher, tem que ajudar para ver se tira essas pessoas desse caminho. Até porque é um sinal de amor, de caridade. Exatamente. E precisa cuidar. Exatamente. Doutor, quando a gente fala de droga, tem aí uma porção de qualidade de espécies de drogas. Hoje, nos últimos tempos, tem aparecido algumas drogas sintéticas, novidades que estão por aí, que são altamente viciantes. Temos as drogas elitizadas, como o êxtase, e essas drogas que se disseminam por aí nas grandes festas, nessas coisas todas. Mas penso que a gente pode começar falando por aquela que é uma das mais conhecidas e até talvez tida como inofensiva, que é a tal da maconha, o cannabis. O cannabis, gozados. O senhor bem sabe, muito sabe que o cannabis tem duas faces. A face boa, que é aquele cannabis medicinal, que seguramente tem a sua utilidade comprovada. Tem pessoas que têm quadro de convulsão, disritmia cerebral e que nenhum remédio dá conta. Às vezes só esse cannabis medicinal. E tem outros usos também do próprio cannabis. Mas o cannabis, a maconha, que é fumada, que é inalada, né, que vai especificamente para os pulmões, causando os mesmos efeitos do cigarro, muitas vezes a pessoa me pergunta isso. Doutor, mas eu fumo maconha, e maconha faz a mesma coisa que o cigarro? Que o cigarro é mais conhecido, que dá câncer, que mata, que dá bronquite, que dá derrame, dá um monte de coisa. Eu falei exatamente a mesma coisa. Mas por que os
Os problemas com a maconha não são tão conhecidos. Primeiro que a pessoa não chega a ser usuário de maconha tanto quanto é um usuário de um cigarro, que é infinitamente mais barato e que ele consegue com muita facilidade. Mas tem pessoas que são usuários não intensos da droga e têm problemas sérios respiratórios, porque isso depende, Diácono, da sensibilidade de cada um. Tem gente que fuma muito e não tem nada, mas tem pessoas, né, a minoria, graças a Deus, que tem uma sensibilidade maior. Ele não precisa fumar maconha todo dia, né? Além dessas repercussões no aparelho respiratório, que é principalmente a bronquite crônica, aí ele pode também desenvolver um câncer de pulmão, ele tem uma repercussão na saúde mental dele. Essas pessoas começam a se isolar da família, dos seus amigos, né? E ter problemas cognitivos, de memória, de concentração. Isso vai afetar na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações familiares e tudo mais. Isso o senhor está falando dos efeitos que são semelhantes quando se trata da questão pulmonar. Pulmonar. Porque a maconha tem outros agravantes. Exatamente. Eu estou focando aqui no pulmonar. Isso. Porque a maioria dos efeitos são pulmonares. Certo. Mas a pessoa pode ter derrame cerebral, às vezes numa fase até precoce da vida, pode ter problemas de câncer, os mais diversos, mas principalmente os da área pulmonar, pode desenvolver tromboses, né? E formação de coágulos, às vezes nas pernas, às vezes no próprio pulmão. Então a lista é enorme. A maconha é a droga mais consumida no mundo todo, né? O Brasil não é diferente. Hoje se fala também que a maconha é uma das grandes causadoras da questão da esquizofrenia, né? Exatamente. E a maconha, ela geralmente é um trampolim para outras drogas. É a porta de entrada. A porta de entrada, né? Tem muita gente que fala assim, a maconha é fraca, maconha não leva a dependência. Não, muito pelo contrário. A maconha leva dependência, assim, como o cigarro comum leva. Embora as outras drogas, nós vamos falar mais na frente, elas levam uma dependência maior, que é a cocaína, né, e o crack. Quando a gente fala de cocaína, é real a questão de que ela é uma das drogas, ela é mais forte, vamos dizer assim, é a maconha a porta de entrada e depois vai vindo outras. Mas a cocaína também está presente, como diz a história. E alguém pode ter infarto por usar cocaína, doutor? Exatamente. A cocaína, o impacto maior dela não é tanto no pulmão, é no coração. Então ela acelera o coração, ela altera todo o metabolismo cardíaco. E isso facilita arritmias, insuficiência cardíaca, infarto fulminante e às vezes óbitos, né, por causa disso. E na cocaína é muito comum a overdose, porque além desses efeitos no organismo, ela leva efeitos muito euforizantes, né? Porque o que essas drogas têm em comum? Elas estimulam o centro de recompensa que a gente tem no cérebro. Quando você come uma coisa agradável, você libera a dopamina, que te dá essa sensação de prazer. Quando você namora, quando você pratica uma atividade desportiva, ou seja, qualquer atividade prazerosa, você tem esse sistema de recompensa no cérebro, né, que libera dopamina. Então, o ser humano, ele é movido pelo prazer. Ele não vai querer uma coisa que faça mal a ele, aparentemente, né? Que seja ruim, né? Seja ruim no sentido de sabor, de sensação, né? Exatamente. E o problema das drogas é esse. E a cocaína, ela causa uma dependência
química muito maior do que a maconha, do que o cigarro comum e outras drogas. Mas o impacto dela é no coração, como você falou aí. Acelera o coração, aumenta a pressão, o coração fica trabalhando com intensidade muito alta, predispondo os problemas todos, principalmente infarto, arritmias, e por aí vai. Doutor, quando a gente fala de droga, por que algumas pessoas experimentam algum tipo de droga e têm facilidade de parar ou não desenvolvem a dependência? Alguns dizem isso, eu uso, paro quando eu quero. Existem essas realidades de pessoa para pessoa? Existe sim, é aquilo que eu falei. Cada organismo tem uma susceptibilidade, uma sensibilidade diferente. Tem pessoas, num número muito pequeno, que conseguem experimentar uma droga e nunca mais. E não sentir aquela compulsão, né? Tem outros organismos, outras pessoas que basta colocar na boca. Que aí, né? Aliás, essa situação é a mais comum. Se você experimentar a cocaína, você nunca mais vai abandonar ela. Você cada vez vai evoluir para doses crescentes, até chegar porque ela é auto-viciante. É auto-viciante. A maconha é da mesma forma. E a maconha, que eu estava comentando, às vezes você começa com a maconha, depois você vai para o crack. O crack é tipo uma cocaína piorada, porque os efeitos dela são mais rápidos e mais intensos no que diz respeito à euforia, ao prazer e também os malefícios que o crack provoca, principalmente também, de novo, no coração. E o coração, junto com o pulmão, né, é um dos órgãos mais importantes no nosso organismo. Ele é uma bomba que leva o sangue oxigenado para todo o corpo. Se essa bomba funciona irregularmente ou aceleradamente, isso vai ter consequências sérias, até a morte da pessoa, né? E além disso, a influência mental, né? Essas pessoas começam a desligar do mundo, das pessoas, da família, começam a não ter um apreço à higiene pessoal. Inclusive é importante a gente falar mais para frente sobre que sinais a pessoa pode apresentar que faz com que os familiares já fiquem suspeitando. Não, essa pessoa está usando droga. Porque muitas vezes a pessoa não vai assumir. Não vai falar, ela não vai comentar. Falar. Até porque isso é uma coisa que é mais de porão, como diz a história. Exatamente. Eu faço lá no porão, lá escondidinho, só comigo mesmo. Exatamente. Eu acho que a gente já podia tocar nisso aqui, né? Quais são os sinais? O que a gente precisa levar em consideração? Dá para nós falar sobre isso? Com certeza. Primeiro, Sandro, é uma mudança de comportamento da pessoa. E quem vai saber disso melhor que outras pessoas que não convivem muito com aquela pessoa são os próprios familiares. Não, essa pessoa era alegre, gostava de forma, essa pessoa está mais reservada, não conversa nada, não se cuida da sua higiene pessoal, está afastado dos amigos, está tirando más notas na escola. Isso, quando é adolescente, que está diante dos olhos dos pais. Exatamente, principalmente dos adolescentes, né? Entendeu? Ele muda todo o seu comportamento usual, né? Ele passa a ser uma pessoa estranha, desligada, né? Não tem diálogo com a família, fica bem mais calado, mais reservado. E tem aqueles sinais físicos, por exemplo, o usuário de cocaína normalmente tende a ficar com os olhos vermelhos, os olhos arregalados, as narinas abertas, uma respiração ofegante. E são os sinais físicos. Esses são mais difíceis de notar. O mais fácil de notar é o comportamento da pessoa. Essa pessoa era certinha, tinha amigos, tirava notas boas, não matava aula, frequentava igreja. Essa pessoa mudou. Primeira coisa que você tem que pensar é que ele possa estar usando essas drogas.
Quando a gente fala de droga, existem muitos mitos, né? Até alguém dizia esses tempos atrás, quando a gente quer educar uma criança, nunca deve dizer droga é ruim. Não, ela é prazerosa, mas é um prazer que escraviza, né? E aí entra a questão desses mitos. E aí, talvez alguém pode dizer assim, não, mas eu fumo maconha, mas a maconha é algo natural, vem da natureza, colhe-se a folhinha lá e seca e ela é natural, então não faz tão mal assim. Como o fumo do cigarro comum é da natureza também. Então, o próprio usuário, ele acaba entrando, eu acho, que num sistema próprio de negação. Ele não quer admitir. Ele sempre vai tentar justificar aquilo que ele está agindo. Embora ele lá saiba, pela informação que ele tem, a não ser que ele viva numa redoma de vida, que maconha faz mal, maconha mata, maconha dá sérios problemas de saúde. Mas essas manifestações, ele não nota, porque elas são extremamente lentas e progressivas. Quem nota mais é quem está perto dele, né? Ele muda a sua maneira de comportar, né? Ele passa a ser uma pessoa que fica devendo às pessoas, não assume compromissos, não tem responsabilidades, entendeu? Maconha não é inofensiva. Como toda droga que você... É aquele velho ditado que eu costumo dizer, né? Tudo que é exagerado faz mal. E se fosse bom, não chamava droga. E não chamava droga, né? Até você comer exageradamente faz mal, né? E a droga, a tendência é o consumo progressivamente exagerado, porque o organismo, o cérebro, está querendo cada vez mais ter prazer. Ele quer manter naquele nível que ele está acostumado a ter, de euforia, de prazer, ou mais. Por isso que é um caminho sem volta. Ele vai cada vez consumindo mais, cada vez vai tendo mais prazer, cada vez mais. É um ciclo vicioso. Vai pedindo cada vez mais. Fora que, como são drogas ilícitas, para ele ter acesso a essas drogas, ele convive no mundo do crime. Ele tem que lidar com traficante e tudo mais. Ele está flertando com o crime. E fora as consequências que pode advir disso aí, vai que um dos fornecedores dele briga com ele ou queira exterminá-lo. Isso acontece, ó. Vamos ser realistas aqui, isso acontece. A pessoa compra uma droga e não paga. E essa lei no mundo da criminalidade é desse jeito. Não tem perdão. Vai ter diálogo, Isso. vai ter conversa, não tem perdão. Até porque precisa dar exemplo, né? Exatamente. Doutor, dá para falar sobre o porquê que as pessoas experimentam? O que leva alguém a experimentar a questão da droga? De modo particular, nós estamos falando aqui da maconha. É a curiosidade, né? Primeira coisa é a curiosidade. E isso também, atrelado a isso, as companhias que a pessoa se cercam influenciam. Não, experimenta aí, eu nunca tive nada, isso é muito bom, isso dá um barato legal, o povo exagera muito, não é nada disso, né? O usuário, ele fica feliz em ter mais usuários igual a ele, para ele se sentir numa sociedade que todos são iguais. Então ele tenta influenciar dessa maneira, mentindo, né? Você vê, eu tô lembrando uma coisa aqui, não sei se você assistiu aquele filme Pulp Fiction. Não. Pulp Fiction é sensacional. É um filme mais pesado, mas real, do Quentin Tarantino. Ele mostra um dos personagens, uma turma, tendo uma overdose de cocaína. Não tem coisa mais horrível de se ver. É uma situação bem
traumática. E isso você vê nos filmes. É muito comum você ter notícia de atores, grandes talentos do cinema, do teatro, entrar por esse rumo e ter um desfecho terrível, né? Um desfecho não necessariamente é por problema de doença. Ele entra numa paranoia mental muito grande, que isso pode levar ele para o suicídio, para uma depressão. Quer dizer, é uma coisa terrível, né? Então hoje aqui batendo um papo com o Dr. João, ele falando sobre a questão das drogas no organismo e de modo especial a questão que ele trata, que é a questão pulmonar, né? No fundo, a droga sempre vai acabar lá, um estrago com o pulmão, com o coração, com esses órgãos que são vitais. Vamos dar um breakzinho aqui, nós voltamos já para seguirmos em frente. Você está ouvindo? No 30 26 14 80, interage aqui. Se tiver alguma pergunta, faça também, para a gente poder colocar você também na pauta. Vem junto. Já voltamos com o programa No Caminho. Rádio Arca da Aliança, a presença de Deus está no ar. Joinville 93.9 FM, Blumenau 100.1 FM, Rádios Unidas em favor da evangelização. 4h41. Alesc em 1 minuto. Você já pensou em transformar a sua escola e ainda mostrar essa ideia para todo o estado? A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, junto com o Comitê Integra, lançou o Prêmio Paz nas Escolas. Escolas públicas e privadas podem participar. Monte uma equipe com 4 alunos, mais um professor, e produza um vídeo para incentivar atitudes que fazem a diferença no dia a dia da escola. Serão 42 equipes premiadas. E os 2 melhores vídeos ainda ganham um prêmio especial. As inscrições vão até 29 de maio no site alesc.sc.gov.br. Respeito na sala de aula. Faça parte desse trabalho para ter um ambiente seguro e acolhedor para todos. Prêmio Paz nas Escolas. A sua ideia pode inspirar milhares de estudantes. Assembleia Legislativa, presente na sua vida. Precisou de serviços de usinagem com qualidade, precisão e confiança? Conheça a Bermac Usinagem. Desde 2013, a Bermac atende diversos setores da indústria em geral, automotiva, odontológica e aeronáutica, com tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Estamos em Joinville, no Distrito Industrial, próximo ao aeroporto. Fale com a gente, 47 99635 1040. Siga-nos no Instagram, @bermac.usinagem. Confiança, qualidade e precisão. Mande sua mensagem no WhatsApp da Rádio Arca da Aliança. 47 3026 1480. Joinville sintoniza 93.9. Enche o carrinho, a vantagem é certa. Etiqueta laranja, sempre a melhor oferta. Ofertas válidas para esta segunda e terça. Lava-roupas líquido brilhante 3 litros, Amigo Giasse paga R$ 22,90. Fralda Mili Love Care Mega, Amigo Giasse paga R$ 47,98. Kit Pantene shampoo mais condicionador 450 ml, R$ 26,98. Margarina Quali 500 gramas, Amigo Giasse paga R$ 9,48. Etiqueta laranja do Giasse. Doe roupas no Bazar Marta e Maria. A sua doação é muito importante. Tudo se transforma em evangelização. Bazar Marta e Maria, na Casa Mãe da Comunidade. WhatsApp 34339894. Precisando de laje para sua construção? Eu indico a você a Benê Fábrica de Lajes. Há mais de 30 anos no mercado. A Benê fica ali na Rua Bagé 353, no Anita Garibaldi. E atende no telefone 3438-0018. Benê Fábrica de Lajes. É na Eucaristia que se realiza toda a nossa vivência do amor e da reparação. Ali nos ofertamos ao coração de Jesus. Comunidade Católica Arca da Aliança. 40 anos sendo um sinal da presença de Deus. 4h44. 93.9. Rádio Arca da Aliança.
Estamos apresentando programa No Caminho. E segunda-feira nós temos o nosso quadro O Especialista, falando sobre algum assunto pertinente à saúde, a relacionamento, a crescimento profissional, saúde fisiológica, saúde psicológica, saúde espiritual. Então sempre tem alguém aqui falando sobre essas relações, trazendo boa informação para nós. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vanderlei de Blumenau, que tá ligadinho com a gente, falando, gostei do tema de hoje. Infelizmente muitas pessoas não dominam o conhecimento sobre o assunto e não sabem transmitir informações fundamentais para os seus filhos. Aí quando descobre, já é tarde demais. Isso é verdade, né? Isso é verdade. A gente precisa estar sempre atento. O doutor, como o senhor é pneumologista, o que acontece com os pulmões de quem usa droga? O que vai acontecendo? Isso já é de imediato, já estraga na primeira vez ou é um processo? Diz para nós. Não, se estragasse da primeira vez, seria até mais fácil a pessoa não embarcar nessa onda, né? Eu sempre cito o exemplo. Gente, vocês já ouviram falar de chumbinho, um veneno para matar rato? A pessoa bota aqui na boca. Frequentemente ele morre. Situação muito crítica, né? Então, essas drogas, sua ação é bem lenta e progressiva. O cigarro é o maior exemplo disso. E o cigarro com agravante, porque ele é lícito, ele é socialmente aceitável, como o álcool. Essas drogas ilícitas, elas têm um fator dificultador que elas são mais de difícil acesso, não é? Não é comercializado num balcão de uma mercearia ou de um supermercado, né? São através dos traficantes, né? O preço também é maior. Mas aí a pessoa acaba tentando se adaptar a isso, né? Cometendo ilícitos, começa a cometer furtos e etc, né? Todas as drogas que são inaladas, Sandro, todas as drogas que são inaladas, elas são aquecidas. Então, ela além de ter as substâncias químicas que são danosas aos nosso organismo, elas são aquecidas. Esse que é o problema todo. Você vê, por exemplo, quando ocorre fumaça de um incêndio, por exemplo, que aconteceu, por exemplo, na Boate Kiss, uma fumaça quente. Então isso leva queimadura nos brônquios. É lógico que essa queimadura não é de grau intenso no primeiro uso, ela vai com o tempo. E uma queimadura que, como toda queimadura, quem já viu uma pessoa queimada, leva cicatrizes. Cicatrizes é uma coisa que não tem volta, leva deformidades da onde está aquela cicatriz. Quando é uma cicatriz só de pele, talvez é só uma alteração estética. Eu estou falando de cicatrizes internas, cicatrizes no pulmão, cicatrizes no coração, então leva alterações irreversíveis, né? Leva uma bronquite, que é o resultado dessa inflamação inicial, que com a perpetuação do uso, leva a uma fibrose, que eu estou chamando de cicatriz para a pessoa entender mais. Fibrose, até hoje, a medicina não tem maneiras de reverter. Uma vez fibrosado, acabou. E fibrose é como se fosse uma autorreparação do nosso organismo, tentando consertar uma coisa, mas que não fica perfeita. Basta dizer, uma pessoa que leva um corte, tem uma cicatriz, fica aquela região lá com aquela marca. Quando é na pele, até que não tem maiores consequências, não. Agora você imagina nossos órgãos internos, principalmente pulmão e coração. Então, essa é uma das questões, a questão de queimando, com o tempo vai necrosando, vai tirando a sensibilidade, vai tirando a funcionalidade também dos brônquios. De uma maneira gradual, lenta e pouco perceptível. O prazer que a pessoa sente suplanta qualquer pequena alteração que já possa estar aparecendo. Por exemplo,
O usuário da maconha já começa a tossir, ter um pigarro pela manhã. Começa quando gripa, ele complica com a pneumonia. Muitas vezes vai parar no hospital. E lá no hospital ele não vai falar para o médico, eu sou usuário de tal droga. Ele esconde aquilo. Entendeu? E no caso do crack, o que a gente pode falar sobre o crack? O crack é a pior delas. É uma cocaína devastadora. Porque a química dele é mais intensa, né? São substâncias que tem uma química mais prejudicial ao organismo, principalmente o coração, né? E o crack, ele é mais utilizado até às vezes que a cocaína, porque ele é mais barato. Mas o crack, na confecção dele, entra, né, várias outras substâncias, isso agrega um perigo muito grande dessa substância. Potencializa. Então, potencializa, falou tudo isso aí, potencializa. Então, ele é mais, ele leva mais a dependência química. A pessoa se vicia com mais facilidade. Ele tem mais chance de ter uma overdose. Overdose, você tomar uma dose exagerada. Aí ele pode, com muita chance, de vir ao óbito por causa dessa droga, né? O crack, que é infinitamente superior à cocaína. É uma cocaína não pura, mas mais danosa. E ela leva os efeitos euforizantes, né? Muito maiores que a cocaína pura, né? O crack é terrível. E o crack hoje é o que mais atinge essa nossa população de rua, exatamente, os nossos habitantes de rua que por estão causa aí, que ele é mais barato. A cocaína ela é mais cara, ela é mais cara, elitizada. Exatamente. Ela é até um pouco mais badalada, dá-se um tom de glamour, de glamour, né? É verdade. Já o crack já não, como dizer assim, olha, é o último estágio. É verdade. É o último estágio. Mesmo. Doutor, tem algum tipo de curiosidade desse mundo da dependência química que o senhor pode falar para nós? Olha, as drogas, ela tem um impacto devastador nas famílias das pessoas. Ela desagrega o núcleo familiar, separa pais e filhos, porque às vezes os pais, pelo envolvimento que tem na vida com o trabalho, com as suas responsabilidades, com suas obrigações, ele às vezes não enxerga isso. Às vezes nem quer enxergar, e né? Nem quer enxergar. Porque a gente nem imagina que o filho da Entendeu? gente vai se envolver com isso. Vai acontecer lá do outro lado. Na verdade, Sandro, ele só começa a enxergar quando aquele menino está extremamente emagrecido, não está tomando banho. Aí ele pode achar até que é más companhias, más influências, e não chega a pensar na droga. Mais frequentemente tem que pensar na droga. Agora, a abordagem que ele vai fazer com esse ente próximo dele, que é fundamental. Isso não pode ser feito de uma maneira agressiva, intimidadora, porque isso vai ter efeito contrário. Pelo contrário, você vai empurrar ele mais para continuar no vício. E como deve ser essa abordagem, doutor? Como que se pode conversar sobre isso? Se o senhor fosse explicar para um jovem o efeito da droga no organismo, nos pulmões, para a vida dele, como que o senhor faria essa conversa? Para que a gente, como pai e mãe, que talvez está escutando, talvez a gente diga assim, não, graças a Deus aqui em casa está tudo bem, nunca vai acontecer. Mas, infelizmente, a tempestade bate na casa de A e de B e não tem salvo-conduta. Verdade. Como falar sobre isso? O ideal é a boa educação. Você tem que dar uma formação para seus filhos, né? Para que ele não se ingresse. Então você tem que manter um diálogo contínuo. Como é que foi na escola hoje? Algum problema? Tá tudo bem? Tudo certinho? Né? Procurando manter um núcleo, uma relação de amizade com seus filhos. Até para você conquistar a confiança dele
E aí você perceber esses sinais, né? Porque muitas vezes ele não vai falar isso por conta própria, por vergonha, por medo da reação dos pais. Então, isso tem que ser, é lógico que eu não estou tirando aí a função do psicólogo, do psiquiatra, que são as duas áreas fundamentais para conduzir esses casos. Tem casos avançados que a pessoa tem que ir para a clínica de reabilitação, né? Aqueles usuários contumazes de altos níveis de droga e tal. Eu estou falando só no núcleo familiar, que é a motivação de tudo. Eu gosto sempre de citar um exemplo pessoal. Eu tive uma formação pelos meus pais que eu agradeço o resto da vida. Porque você nesse mundo, você é exposto a isso. Qualquer um pode ser exposto a essas tentações. Isso. Mas quando você tem uma memória familiar, o exemplo dos seus pais, o exemplo também, né? Quando você se expor a isso, você vai ter uma blindagem natural. Você fala, não vou. Entendeu? Outra coisa, você tem que reconhecer seu próprio organismo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que podem experimentar uma maconha uma vez na vida e nunca mais. Mas como é que ele vai ter certeza que ele é essa pessoa que tem essa capacidade, né? Então, o melhor é não se expor. E com o núcleo familiar de uma ótima educação, isso ajuda muito. Mas o problema está evidente. Já aconteceu. Primeiro, a família acolher com amor, com perdão, com tolerância essa pessoa que está sofrendo isso. Auxiliar e não confrontar. Não, mas como é que você faz isso? Como é que você entrou nesse caminho? Não, isso não leva a nada. O fato já está consumado. Fica do lado, você tem que ficar aliado dele para tirar ele dessa situação. Nem sempre você vai conseguir, dependendo da intensidade do quadro. Você vai, às vezes, ter que internar essa pessoa compulsoriamente, né? Às vezes a revelia dele, que muitas vezes ele não tem nem condição de decidir-se por conta própria. Então eu acho importante, Iaco, o núcleo familiar. Uma família desestruturada, muitas vezes, é uma motivação para os filhos entrar nesse caminho. A gente começa do exemplo. Embora não sirva como justificativo, porque às vezes a gente encontra claro. Não é regra geral, mas pode ser um dos agravantes, né? Exatamente, você falou tudo. Tem família que é certinho, modelo de educação, de conservadorismo, de religiosidade, e de repente tem um que vai por esse caminho. Escapa pelo vão dos dedos. Mas não é por isso que ele deve ser alijado, isolado, renegado. Não, aí não. Você tem que acolher com paciência, perseverança. Isso não é um trabalho da noite para o dia, né? Mas eu acho que a palavra-chave é o diálogo. Conversa bastante. A mãe, o pai, conversa bastante, e de uma maneira amistosa, né? Porque aí você pode conseguir resultados excelentes. Doutor, talvez nesse momento, nós já estamos aqui uns 40 minutos de conversa, e nossa conversa evoluiu hoje tratando sobre essa questão das drogas, o uso das drogas e o agravante na questão pulmonar, porque no fundo vai acabar com a saúde. Isso acaba com a saúde física, mental. Social. A droga é um buraco sem fundo. Exatamente. Isso não adianta a gente tapar o sol com a peneira, botar panos quentes, que realmente ela causa problema. Não tem esse negócio de eu uso e não tem problema nenhum. Até há dias atrás eu atendia um moço e ele partilhava isso, né?
que a droga, ela sempre dá problema. Ele tem problema com droga, ele lida com isso já há muitos anos e por um tempo ficou tranquilo e de repente ele dizendo assim, a droga não me atrapalha trabalhar, eu consigo trabalhar, eu consigo tocar minha vida, mas ela atrapalha outras coisas e ela não é boa, então eu preciso viver um grande combate e eu preciso de ajuda para sair disso. Então isso é importante a gente dizer, droga nunca é bom. Ela pode até ser prazeroso, isso a gente não pode ser bobo de dizer que não, mas é um prazer que manda conta depois, sempre. O que a gente poderia falar para os jovens que estão escutando, doutor? Aí eu acho que pegar esse gancho aí do que você falou, que eu acho muito importante. A primeira coisa é a pessoa reconhecer. Aí ele já está com meio caminho andado para livrar do problema. Porque do contrário é pior. Se a pessoa nem o admite, nega, não reconhece, né, ele não vai conseguir superar isso. Entendeu? O primeiro passo é o reconhecimento, né? É lógico que isso vai acontecer nas etapas iniciais do processo, porque quando um processo está muito avançado, aquele usuário contumaz, cada vez consumindo drogas crescentes, ele perde toda a cognição, o raciocínio, né? Ele só vive pelo prazer. Ele pode parar até de comer, de beber, de tomar banho, né? Então ele está numa fase crítica, essa aí que além... E muitas vezes a parte mental é a que predomina, antes dele ter até um câncer de pulmão e um infarto, outras consequências. A parte mental é a que predomina, a pessoa passa a ter alucinações, passa a ter crises depressivas, passa a ter tendências suicidas, né? Então, a motivação, como sempre, né, no tabagismo, que é um dos vícios mais frequentes da humanidade e lícito, né, volta e meia eu lido com esse problema com o paciente. Você sabe o cigarro faz uma cedo, isso aí é uma parte que não tem como a pessoa não tem conhecimento. Mas você quer parar? Não quero, não vou nem tentar. Aí fica mais difícil. Certo. Quando a pessoa fala para você, eu quero, doutor, eu vou conseguir, eu vou tentar, eu sei que está me destruindo minhas relações familiares, ela consegue. Então, o primeiro passo, tenta. Pensa positivo, eu vou conseguir. Tenha a religião como seu aliado fundamental. Tenha religião. A fé, moço. Tenha religião. Se você tem uma religião, seja qual for ela, se você acredita num Deus, pede a Ele para ficar ao seu lado, te auxiliar. E, no mais, acaba se reunindo uma corrente de pessoas que deve estar imbuídas, que a humanidade, graças a Deus, Sandra, a grande maioria são de pessoas boas. Graças a Deus. E talvez nesse ponto tenha aí a Pastoral Antialcoólica, tem Al-Anon, tem outros movimentos que ajudam nesse processo. Pessoas que talvez já passaram por esse processo, sabem da dor, do sofrimento, compreendem você que talvez está passando e que podem te ajudar. Então, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nós temos as pastorais, os movimentos que são especializados nisso. O que é importante é essa percepção. Opa, eu acho que eu saí do eixo. Eu preciso de ajuda. Eu não vou dar conta sozinho. E aí sempre vai ter alguém querendo ajudar. Sempre que alguém ergue a mão e diz, olha, eu preciso de ajuda, alguém pode me ajudar? Vai surgir ajuda. Agora, quando a gente se fecha num quarto, quando a gente acha que pode lidar sozinho, aí eu dou conta, vai se afundar cada vez pior. Então, acho que essa é a grande mensagem para nós, fechando aqui nossa conversa. Doutor, como que as pessoas podem encontrar o senhor? Talvez alguém foi aí, escutou a conversa, gostaria de trocar uma ideia, gostaria de mandar uma mensagem, perguntar algo sobre, como que as pessoas podem fazer? Ok. Eu
tenho as mídias sociais, tenho Instagram, agora mesmo eu estou com um podcast com um relativo sucesso, está cada vez melhor, na qual eu entrevisto colegas médicos, não só da minha especialidade, pneumologista, mas de outras áreas também. Então, eu sempre dou a dica, pesquise lá João do Pulmão, que você vai me achar no Google, vai me achar no Instagram, vai me achar no TikTok, no Facebook. Em todos esses veículos eu falo sobre vários assuntos, inclusive esses. Questão das drogas. Das drogas, né? Mas a mensagem final e trabalho também como médico, eu apesar de aposentei há 5 anos, lá em Minas, eu há 5 anos estou aqui em Joinville, mas continuo trabalhando, num ritmo bem menor. Mas eu atendo em 2 locais, na clínica Dr. Ágape e no Centro Clínico Interville. A mensagem final que eu deixo é o seguinte: eu acho que a família é o núcleo mais importante da vida da gente. É ela que vai sempre nos auxiliar, nem sempre da maneira correta, nem sempre da maneira mais rápida, mas é com ela que você pode contar. Então tenha uma relação boa com seus pais, né? E daí eu já falo direto para os pais, né? Por que eu estou falando mais de filhos e jovens? Que a gente começa a ingressar no vício nessa idade, de adolescente, 13, 14, 15 anos em diante. E depois não larga mais. Então o núcleo familiar tem que acolher, né? Com tolerância e paciência e amor, que aí se chega a um final feliz. Sempre o movimento é de acolhida. É Exatamente. estender a mão e dizer, olha, estou aqui, posso te ajudar. Né? Exatamente. Lógico que às vezes naquela situação mais crítica, que não tem mais jeito, é a intervenção. Exatamente. Mas esse é o último caso. Doutor, agradecer o tempo, sua disponibilidade para vir bater papo conosco. Que Deus o abençoe e até o mês que vem. Eu que agradeço, Diácono Sandro. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui e já estou ansioso para chegar à próxima oportunidade. E aproveito para dizer aos seus ouvintes que mande perguntas, participe do programa, deixe suas dúvidas, sempre que eu puder. Se às vezes não for possível durante a transmissão do programa, pelo menos depois a gente pode tentar respondê-los. Isso mesmo. Então, entra em contato com a gente aí, manda suas perguntas e a gente vai respondendo. Eu fico por aqui na rádio, é claro, não fico por aqui com o programa, eu vou até às 6, eu faço só uma passagem de bloco. E já voltamos tocando sertanejo, raiz e gauchesco de qualidade. Fica com a gente. É só uma passagem de bloco para nós ouvir juntos. Moda boa.